Bem-vindo ao The Chow Time Pod com seu anfitrião Ré. I got videos today from Alexander Grace. Uma das coisas mais engraçadas que percebi é que eu não gosto... I don't like... de homens. Eu adoro zoar com eles. Tipo, eu adoro aterrorizar eles. Eu amo ser uma verdadeira encrenca pra eles. Você consegue me imaginar? Eu adoro ser uma ameaça para as mulheres. Eu gosto de usá-las, abusar delas, passar o rodo nelas e intimidá-las. Eu seria cancelado imediatamente. Alguém pode até fazer um corte disso. Tipo, imagine o relacionamento dela onde... Posso humilhar um homem sem piedade. E de vez em quando, talvez eu coloque minha cabeça no ombro dele. Mas em qualquer outro momento, estou humilhando ele sem piedade. Tipo o sorriso psicótico que ela tinha quando estava dizendo tudo aquilo. Tipo, olha só para o rosto dela agora. Esse é o rosto de um demônio. Como o P sempre diz, demônio de alto nível bem aqui. Eu adoro isso. Eu adoro isso. Você quer saber o que acontece quando se torna culturalmente aceitável dizer coisas como masculinidade é tóxica, homens são os opressores? Nem todo homem, mas sempre um homem, é isso que acontece. Toda a dor das mulheres, todas as emoções delas, sua angústia, seu trauma, toda a vergonha e fúria reprimidas, tudo isso é canalizado para o ódio aos homens. Por quê? Porque os homens foram designados como o grupo que é socialmente aceitável odiar. Você tem permissão para hostilizá-los. Nós os oferecemos como um sacrifício para que você possa usá-los como uma válvula de escape para o seu ódio, raiva e frustração. Vocês que leram o livro 1984 de George Orwell lembram da cena em que todos os cidadãos da Oceania são incentivados a gritar insultos e despejar todo o seu ódio por 2 minutos contra aquela figura? É um ritual em que eles veem a imagem do inimigo e são 2 minutos de pura agressividade. É um homem. Isso mesmo. Nossa, faz tempo que não vejo esse filme. Meu Deus. O começo, as semelhanças são impressionantes. Expressão de raiva. Todo mundo está gritando, berrando e partindo para a agressão física. E o partido faz todo mundo agir assim porque é muito eficaz, é muito útil. Mas é claro que, na era moderna, não precisamos forçar as mulheres a expressarem seu ódio pelos homens. Elas vão para as redes sociais sem serem solicitadas e falam isso por conta própria. Simplesmente confessam. Acho que homens deveriam ser presos até provarem ser boas pessoas e úteis à sociedade. Isso soa como ódio aos homens. Você não acha? Acho que há mais homens ruins do que mulheres ruins. Homens deviam ficar presos até provarem que são bons e só então serem liberados para a sociedade. E eu acho que as mulheres mais sexistas odeiam homens, as Sandras. Isso não é verdade. Não. Por que essas mulheres ainda negam isso? Qual o sentido? Elas claramente têm opiniões sexistas e preconceituosas. E elas se sentem tão à vontade para expressar esse tipo de ideal feminista fascista que tem, não há vergonha, não há medo. Minha pergunta é, em que momento paramos de acreditar na história que nos foi empurrada de que isso é apenas uma reação à vitimização delas? Isso são mulheres tentando descobrir como lidar com a vida no patriarcado. Eu nunca falei nada sobre isso. Quem diabos diz isso? Isso é porque a tataravó dela não podia votar. Quero dizer, fala sério, me poupe. Em que momento a gente para de arrumar desculpas e admite qual é a verdadeira motivação aqui? No início deste ano, decidi melhorar meu relacionamento com os homens, ouvi-los mais e deixar de ser tão defensiva com o que dizem. E quanto mais eu converso com os homens, quanto mais eu me torno amiga deles e ouço seus pontos de vista, menos feminista eu me torno. Eu sinto que não me identifico com ser feminista. É engraçado que as mulheres de pele morena, especialmente as asiáticas de pele morena, as indianas e tal, eu percebo muito isso. Elas vão contra a corrente de forma bem forte. Eu namorei algumas mulheres indianas. Elas eram totalmente contra a cultura. Elas eram tão firmes em dizer que não gostavam da cultura indiana. Não gostavam de nada que fosse conservador. Eram super liberais. Eram lindas, então dormi com elas na primeira noite por serem super liberais. Mas, de novo, dormir com uma indiana na primeira noite, você imagina isso no contexto da cultura indiana? Isso não acontece. Bem, eu não sei, eu não sou. Talvez isso nem aconteça.
Penso nas culturas asiáticas, em que as mulheres não costumam sair transando desse jeito. Mas quando as mulheres aqui no Ocidente, muitas delas, cultura asiática, não importa de que cultura você venha, elas se ocidentalizam e acabam como mulheres liberais brancas. É loucura. Mas... então agora eu sou misândrica e tenho muito orgulho disso. Dá pra perceber que ela acha que acabou de fazer um comentário super inteligente, mas eu tenho uma notícia pra você. Não existe diferença entre uma feminista e uma misândrica. Você não mudou nada. O feminismo é um grupo de ódio e precisamos nos sentir à vontade para chamá-lo assim. Esse gaslighting cultural generalizado precisa acabar. As feministas não são ativistas nobres motivadas pelo desejo de justiça e igualdade. O feminismo é um movimento de ódio que intencionalmente desumaniza os homens para justificar tirar seus direitos. Já não é mais aceitável simplesmente apontar para sua prima de 18 anos que diz que é feminista, que é doce e ingênua e só acredita em direitos iguais, e então dizer, bem, portanto, porque ela chama isso de feminismo, está tudo bem. Não. O que realmente está acontecendo é que fascistas feministas estão apontando para ela para nos distrair do que realmente está acontecendo, no que o feminismo realmente se transformou. Quero te mostrar uma coisa. Estes são 10 critérios objetivos que podem ser usados para distinguir se algo é um movimento de ódio ou um movimento por direitos. Você pode pausar e ler se estiver realmente interessado, mas vou te dizer. Você é um grupo de ódio, se defende restringir os direitos dos outros, se endossa violência contra o grupo externo, se usa linguagem desumanizadora. Então, como experimento, eu pedi ao Claude para usar dados dos últimos 20 anos para determinar, usando esses 10 critérios, se o feminismo e o ativismo pelos direitos dos homens se enquadram na categoria de grupo de ódio ou grupo de direitos. Na segunda parte do vídeo, abordo detalhadamente os 10 critérios e respostas, caso tenha interesse nesse aprofundamento. Mas, indo direto aos resultados, foi avaliado que, em todos os 10 critérios, os ativistas pelos direitos dos homens claramente atendem à definição de um movimento por direitos. As principais queixas se mantêm firmes, cara. 0 de 10, porra. Isso é muito bom. É 10 de 10. Meus caras. Análise empírica. Não há desumanização nem defesa de violência contra o grupo externo. Eu nunca disse para vocês serem violentos com as mulheres. Apenas evitem elas. Tolerância às variações internas. Você pode conferir os resultados lá, mas, essencialmente, o movimento dos direitos dos homens é ideologicamente coerente. Nós somos o que dizemos ser. Agora compare isso ao feminismo. Em contraste, ele só marcou 1 de 10 nos critérios para ser considerado um movimento por direitos. Em 9 dos 10 critérios, ele se encaixa perfeitamente nas características de um grupo de ódio. Novamente, há uma discussão completa sobre todos esses detalhes na parte 2. Mas isso realmente só confirma o que já sabemos quando você pensa na palavra feminista, o que vem à sua mente. Você não está pensando em uma bela, gentil e exemplar expressão de feminilidade que simplesmente irradia inclusão, cuidado e acolhimento. Não, a maioria imagina uma feminista como uma mulher raivosa, rancorosa e vingativa que, ironicamente, não mostra feminilidade aparente. Agora, o mainstream vem nos fazendo duvidar da própria percepção há décadas e diz que o fato de termos isso como um estereótipo é uma evidência de algum tipo de deficiência em nós. Como se fosse nossa culpa termos olhos e ouvidos e percebermos as coisas, mas esse estereótipo não surgiu do nada. Vemos as feministas de forma negativa porque essa é nossa experiência, mesmo que talvez nunca tenhamos chamado assim antes. Talvez você não use esse vocabulário, mas sabe disso tão claramente quanto sabe da gravidade. O feminismo é um grupo de ódio. Elas são motivadas por um ódio aos homens. Elas não estão lutando por igualdade, elas estão lutando pela supremacia feminina e subjugação masculina. E elas, 100% são cruéis com qualquer um que fique no caminho delas. Se dermos o máximo benefício da dúvida para essas mulheres e dissermos que elas não sabem que fazem parte de um grupo de ódio, é apenas uma questão de ignorância. Sabe, elas são apenas ingênuas e simplesmente estão enganadas. Ok.
Mas então, por que toda vez que essa ignorância é corrigida, quando os homens apontam isso e trazem fatos, quando falamos sobre o sofrimento masculino e expomos as mentiras do feminismo, como manipulam estatísticas e atacam pessoas que falam sobre, por exemplo, violência doméstica contra homens? Se isso é apenas um caso de ingenuidade e engano, por que, quando confrontadas com essas informações, as feministas não admitem, mas insistem ainda mais? Elas ficam mais irritadas, mais bravas. Isso não me parece ignorância ou um erro inocente. Sinto que estou ficando um pouco exaltado, um pouco intenso demais neste vídeo. Com licença. Acontece. Às vezes eu assisto a um vídeo, eu fico tipo... Eu tento não cortar ou pausar tanto meus vídeos, mas às vezes eu realmente precisei pausar, respirar um pouco e depois voltar pro vídeo porque eu fiquei muito chateado. Falávamos se feministas sabem que integram um grupo de ódio e se há ignorância, as desculpa. Sugiro que olhe para a sua vida e os dados. Só considere as conversas que você já teve com mulheres quando você respondeu aos argumentos feministas delas, explicou onde elas estavam factualmente erradas e observe como elas reagiram. Ela respondeu com gratidão por se livrar da ignorância? Tinha a mente aberta? Demonstrou curiosidade? Fez alguma pergunta complementar? Ela foi atrás de pesquisar por conta própria depois? Ou ela respondeu a você com emoção, com raiva, com ódio? E quanto à próxima desculpa, de que a maior parte do feminismo é muito, muito moderada e que os elementos extremos só existem na periferia? Mas, se esse é o caso, então por que, quando as pessoas dizem coisas como homens são maus em podcasts populares, as sessões de comentários ficam cheias só de mulheres aplaudindo e celebrando esse tipo de linguagem? Homens são maus, isso é verdade. Tipo, o homem como um todo é mau, como uma entidade, uma ideia geral. Tipo, tudo bem se a gente disser isso em voz alta. Tudo bem se a gente disser que os homens são inerentemente maus. Não são todos os homens, mas por algum motivo, sempre é um homem. Toda vez que algo terrível acontece, sempre é um homem, tipo, 99% das vezes. As pessoas querem fingir que o feminismo dominante não é odioso ou radical, mas é só fazer uma pesquisa com as mulheres ao seu redor, independentemente de se identificarem como feministas ou não. Pergunte a elas se acreditam ou não que mulheres que afirmam ser vítimas de agressão sexual são injustamente discriminadas em nosso sistema, que exige devido processo legal e provas. Pergunte quem elas consideram as principais vítimas de violência doméstica e se acreditam que essa violência é inerente à masculinidade. Pergunte a elas se acreditam em um acordo de guarda igualitária garantida entre mãe e pai. Você percebe a genialidade da fraude que foi perpetrada contra nós? Porque o que o feminismo conseguiu fazer foi deslocar a janela de Overton tanto a favor delas que posições genuinamente odiosas, ridículas e injustas são simplesmente consideradas normais. Claro. Isso é normal, não tem nada de extremo nisso. Sério, dizer que a violência é uma característica inerente de todo um gênero. Isso não é odioso, isso não é extremo. O fato de mulheres serem mais propensas à violência em relacionamentos não muda sua opinião. Você não acha que é... Sempre falamos sobre relacionamentos lésbicos. Uma posição extrema é que as mulheres podem abortar o filho sem a permissão do pai. Se ela decidir ter o filho, ele precisa pagar pensão por 18 anos, mesmo sem ter tido voz na decisão. Você considera justo que homens precisem lutar para ver os próprios filhos após o divórcio? Isso lhe parece normal? Nada de ódio, injustiça ou extremismo nessas posições. O ponto que estou tentando fazer é que a ideia de que o feminismo é apenas uma posição normal, racional e moderada é uma besteira. Eles continuam dizendo que é normal, que é sobre justiça, para esconder o quão absurdamente injusto isso é. O feminismo, como ideologia, como posição a ser adotada, não é moderado, ele é inerentemente extremo. Você não pode justificar essas posições com base nas evidências. Nós temos dados concretos sobre o número de falsas acusações feitas por mulheres, especialmente durante processos de divórcio ou audiências de custódia de filhos. Sabemos que relacionamentos entre mulheres são mais violentos do que os heterossexuais ou entre homens. E que, quando há violência não recíproca em um relacionamento, em 70% dos casos é a mulher. E sabemos que crianças criadas por mães solteiras têm um desempenho muito inferior em comparação com crianças criadas por pais solteiros. Nem chega perto.
Se você é feminista, então claramente não são as evidências que estão informando suas posições. É ódio. E fingir que isso é uma questão marginal é uma completa cortina de fumaça. Se eu vou ter um encontro com um homem, eu só estou aberta a experimentar os benefícios do patriarcado. Se eu tiver que pagar para sair com um homem, eu não vou. Só de pensar nisso já me dá vontade de vomitar. Com licença, senhor. Eu só vou participar dessas palhaçadas patriarcais se for de graça. Por que eu pagaria para participar dessas palhaçadas? Não faz sentido. Faz parte da ortodoxia feminista dominante que vivemos em um patriarcado, que a masculinidade é tóxica e que os homens estão apenas tentando acumular todo o poder para si mesmos. Eles querem todos os privilégios e oprimir as mulheres. Já disse isso antes, neste vídeo, e repito agora. Veja o que acontece quando você trata a acusação de uma mulher como uma confissão. Será que são realmente os homens que estão pensando em termos de poder, tentando estabelecer algum tipo de supremacia de gênero? Você acha que é realmente sobre isso que os ativistas dos direitos dos homens estão falando? Eles querem manter seus privilégios, isso os motiva. Será que estamos fazendo o mesmo? Ou o feminismo está criando uma narrativa independente de evidências, princípios que não foram feitos para uso universal e um sistema de valores, que por um lado justifica o maltratamento e a retirada dos direitos dos homens, enquanto ao mesmo tempo disfarça o ódio que sentem, ao apresentar esse movimento como luta por justiça e igualdade. Simplificando. Se um homem diz odiar mulheres, eu sei que é perigoso. Se uma mulher diz odiar homens, entendo que foi magoada emocionalmente. Não me incomodo quando uma mulher diz que odeia homens. Na verdade, incentivo. Você deveria odiá-los. Ok, vamos recapitular. Neste vídeo, até agora, eu falei sobre como designar os homens como inimigos dá às mulheres uma forma de extravasar suas emoções. Expliquei por que a ignorância não é desculpa para mulheres desse grupo de ódio chamado feminismo. E também expliquei por que essa não é uma posição extremista de um grupo marginal. Na parte 2, quero entrar em mais detalhes sobre o que explorei anteriormente, os 10 critérios para saber se você é um grupo de defesa de direitos ou um grupo de ódio. Foi loucura ele comparar a cena de 1984 com a forma como as mulheres globalmente simplesmente se unem para odiar os homens e destilar ódio contra eles como se fosse o quê? Um vilão monolítico. É exatamente a mesma coisa. Estamos vivendo em 1984. O grande irmão agora é a grande irmã. Por favor, curta, inscreva-se e comente aqui embaixo. Eu realmente agradeço. E até a próxima, pessoal.